Olá, sejam bem-vindos. Se você chegou aqui é que você já conhece um pouco do meu trabalho e tem interesse pela neurologia. Então eu vou fazer o melhor possível para que vocês entendam a neurologia, do básico ao avançado. Vou procurar demonstrar com bastante vídeos e explicações de diversas formas para que vocês possam acompanhar e assim a gente consiga desenvolver muito bem a neurologia. E se porventura vocês tiverem dúvidas, no nosso tutorial nós podemos conversar a respeito. O mais importante aqui é o exame neurológico, porque sem esse exame neurológico a gente não consegue nem conversar a mesma língua. Então a gente tem que seguir uma sequência lógica para ir anotando as alterações existentes, para a gente conseguir fazer a neurolocalização, e com essa neurolocalização a gente consegue determinar quais são os exames complementares necessários para que a gente descubra realmente qual é o problema do animal. E uma informação importante é que 90% dos problemas neurológicos eles são localizados, e isso facilita bastante a nossa vida. O que tem um pouquinho de problema é que muitas situações a neurologia ela é contra-intuitiva, então dificulta um pouco, mas essas pegadias, essas regiões onde existe essa contra-intuição, eu vou chamar a atenção para que a gente não caia nessa armadilha. Então vamos lá. Bom, então a primeira pergunta é: o caso é neurológico ou não é neurológico? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer, né, quando a gente pega um caso supostamente neurológico e determinar se é ou não, para depois passar para a neurolocalização. Então, o caso é neurológico ou não é neurológico? Quem vai determinar vai ser toda essa parte inicial. A resenha é muito importante, a espécie é tão importante quanto a idade. São duas situações extremamente importantes. Por exemplo, se o animal apresenta paraparesia, for um cão, existe uma possibilidade grande de ser uma hérnia de disco. Se for um gato, gato praticamente não tem hérnia de disco. Uma maior suspeita seriam problemas vasculares. Em relação à idade, também é muito importante, porque normalmente os problemas congênitos, o animal é novo. E os processos degenerativos e neoplásicos, o animal é mais velho. Então isso ajuda a gente no direcionamento. A raça ajuda um pouco também e o sexo praticamente não ajuda em nada. Já o histórico e a anamnese é extremamente importante. E você deve procurar ver realmente o que aconteceu, né? E não a interpretação do proprietário, porque o proprietário não entende nada, né? Basicamente. Então, às vezes ele vai achar, por exemplo, o animal teve o quê? O proprietário vai falar para você, teve uma convulsão, uma crise epilética, né? Mas na cabeça dele, o animal teve uma convulsão. Como é que é essa convulsão? E às vezes não é uma convulsão, então você precisa pedir para ele descrever como é que foi essa convulsão. Ele vai falar, o animal veio andando, caiu e ficou mexendo um pouquinho as pernas assim. Isso pode ser convulsão? Pode. Mas pode ser um problema cardíaco? Pode também. Então, é importante a gente tentar determinar o que é uma interpretação do proprietário, anular essa interpretação e pegar a observação. O que exatamente você observou? Aí você pega a observação e você consegue raciocinar melhor em cima. Também no histórico é importante saber se as vacinas estão em dias, quais as vacinas foram aplicadas, que a gente sabe que a gente tem no mercado vacinas de boa qualidade, vacinas não tão boas assim. O local que ele vive também é importante. Por exemplo, se ele viver numa chácara, a possibilidade dele receber uma picada de cobra ou comer alguma coisa estragada, por exemplo, é muito maior. E a gente sabe que a cobra dá alterações neurológicas e o animal, de repente, come uma carniça, ele pode desenvolver botulismo. E são alterações neurológicas também. O exame físico basicamente vai descartar ou ventilar a possibilidade de outros tipos de problema em outros órgãos, em outras estruturas. O exame ortopédico é fundamental para a gente diferenciar o problema, porque muitas vezes o animal tem um problema ortopédico e se julga ser neurológico. Por exemplo, o mais comum que a gente vê no dia a dia. O animal tem ruptura de ligamento cruzado bilateral. Na maioria das vezes, até muitos veterinários se confundem e interpretam como se fosse um problema neurológico. E não é um problema ortopédico, a gente tem que tratar as rupturas de cruzado. Porque, na verdade, o problema dele é esse, não é um problema neurológico, né? E o exame neurológico é basicamente quando você já sabe que o problema é neurológico e agora você quer fazer uma neurolocalização do problema. Quais as regiões que estão envolvidas? Bom, então a gente vai falar basicamente da neurolocalização. Então a gente já sabe que o problema é ortopédico. Agora a gente precisa localizar dentro do sistema neuromuscular aonde está esse problema ortopédico.
Então a segunda pergunta que a gente tem que responder é: qual é a região acometida? É o encéfalo? Tudo que tem aqui dentro da cabeça, né? Que é basicamente o córtex, o tálamo, o tronco encefálico e o cerebelo. Quando você tiver alterações nessas estruturas, o animal vai apresentar sinais de cabeça, que a gente chama. Ou é no sistema nervoso central ainda, mas é na medula espinhal. Isso aí você vai perceber que não existem sinais de cabeça, mas existem sinais medulares. Mielopatias, normalmente isquêmicas, compressivas, aí você tem algumas opções. Ou a lesão está nos nervos periféricos, ele já saiu do sistema nervoso central, que é encéfalo e medula espinhal, e agora estão nos nervos periféricos. Isso que a gente precisa localizar para saber qual é a causa do problema. Quando você tem nos nervos periféricos, você tem sinais de neurônio motor inferior, que a gente vai ver mais para frente o que significa isso. A grande maioria dos problemas neurológicos, eles são localizados, 90% deles são localizados. Isso ajuda a gente no neurodiagnóstico, a neurolocalização também. Bom, então vamos falar agora sobre o exame neurológico. É aqui que a gente vai fazer a neurolocalização. O primeiro tópico, né, nós temos 7 tópicos, né? O primeiro tópico é o estado mental. Como é que está o estado mental desse animal? A gente divide o estado mental em 2, em nível de consciência e comportamento do animal. O nível de consciência, quem determina esse nível de consciência é o tronco encefálico, mais especificamente o sistema ativador reticular ascendente, que é dali que altera a vigília, o sono, é dessa estrutura, que é o SARA, que vai determinar o nível de consciência do animal. Então a gente vai avaliar, basicamente, avaliando o nível de consciência, como está o tronco encefálico. Como é que está? Está normal? Está normal, então não tem alteração em tronco encefálico. Como é que está a alteração? Ó, ele está em delírio, desorientação. Opa, existe uma alteração já em tronco encefálico. Ele está com muita sonolência, alteração em tronco encefálico. Ele está em coma, você tem alteração em tronco encefálico também. E o comportamento? O comportamento é muito mais do prosencéfalo, da região tálamo-cortical, o encéfalo anterior, tudo o que faz pensar. A região córtico-talâmica, basicamente no comportamento, né? Basicamente a gente vai ver sinais de demência quando a gente tem alteração nessa região. Então vamos falando que a gente vai acompanhando com ilustração, mostrando vídeos que fica mais fácil de entender. Então aqui ó, o sistema ativador reticular ascendente, que se encontra aqui no tronco encefálico, ele que estimula o córtex como um todo. Então quem faz a estimulação do córtex ou a depressão do córtex é o sistema ativador reticular ascendente, que se encontra no tronco encefálico. A região do tronco encefálico é essa região aqui é a região de córtex e aqui é a região de cerebelo. Então quando existe alteração no tronco encefálico, o animal vai apresentar ou delírio, ou sonolência, ou coma. Então aqui é um animal normal. Ele está interagindo, está latindo, eu chamo, ele vem até mim, senta, participa. Então o animal está normal, olha para o lado, continua latindo, um latido meio chato, mas nada demais além disso. Ele está bem, participativo, anda, procura a porta para fugir, volta a latir. Atitude normal, aí não tem alteração em tronco encefálico. Aqui é um animal em delírio. Ele basicamente chora o tempo inteiro, apresenta os movimentos descoordenados, não consegue ficar em estação. Aqui quando ele é pego no colo, você vê que ele nem olha na minha direção, ele está completamente alheio, fazendo os movimentos anormais. Ele está em delírio. Alteração em tronco encefálico. E aqui um animal com sonolência ou estupor. Aqui eu estou testando o palpebral, está normal o palpebral. Quando a gente vai testar, ver como é que está o posicionamento dos olhos, ele apresenta estrabismo divergente. Até aí tudo bem, a gente não está vendo o quadro de estupor ainda. Aqui eu testando a sensibilidade nasal, está diminuída a sensibilidade nasal. Então diminuindo os dois, amigo. Praticamente ausente a sensibilidade nasal. E aí agora ele vai dormir na minha mão, dormiu na minha mão.
Isso é sinal de lesão em tronco encefálico. Ele tem alterações em tronco encefálico. Aqui um outro animal em coma já, bem alterado. A gente vai fazer estímulo doloroso aqui no membro pélvico. Ele não responde. Aqui estímulo doloroso no membro torácico, ele também não responde. Não tem reflexo cutâneo do tronco. Não tem reflexo palpebral. Então o animal está em coma. Lesão em tronco encefálico. Então nós vimos, em relação ao nível de consciência, as lesões presentes em tronco encefálico, delírio, torpor e coma. Agora, em relação a comportamento, é que a gente procura sinais de demência, né? A região tálamo-cortical. A gente pode fazer isso na anamnésia, que é melhor, ou durante o exame físico, o exame neurológico, se as alterações forem muito intensas, né? Como assim? Por exemplo, na anamnésia você vai ver que, de repente, o animal não consegue mais achar a comida, não consegue mais achar a água, o animal começa a defecar em lugares que não defecava, começa a fazer xixi em lugares que não fazia. Então esses todos são sinais mais brandos de demência. Agora, os sinais mais perceptíveis de demência é em relação quando o animal, por exemplo, ele está no ambulatório, ou então está na própria casa, mas no ambulatório você vai conseguir ver isso também. A gente tem que sempre tirar o animal de cima da mesa para a gente avaliar melhor. Então a gente coloca o animal para andar na sala, você vai perceber que quando existe um canto na parede, ele fica preso, ele não consegue sair daquele canto. E a gente chama de head press. Então ele faz pressão de cabeça na parede. Por quê? Porque era só ele virar para o lado e andar. Só que como a região tálamo-cortical está alterada, ele não consegue raciocinar em relação a isso. Ah, mas como é que ele anda? Como é que você explica que ele anda? Ele anda porque nessa situação que você tem uma lesão tálamo-cortical importante, quem assume a locomoção é o núcleo rubro, que se encontra na região de tronco encefálico. Então, para o animal andar, ele não precisa da região tálamo-cortical, praticamente. Então, ele consegue andar por causa da ativação do núcleo rubro. Então, pode ter sinais de demência muito intensos e está andando, só que ele apresenta um andar compulsivo, que não é normal. Ele apresenta um andar em círculo também, que a gente vai ver mais para frente. Então aqui a chamada região tálamo-cortical, né, essa aqui, encéfalo anterior ou prosencéfalo, que pega aqui o tálamo, que é o tálamo, e aqui é a região cortical. E nós temos aqui o cerebelo e aqui o tronco encefálico. Então aqui, ó, alteração de comportamento, é uma lesão tálamo-cortical, que a gente vê normalmente na anamnésia, ou às vezes a gente consegue ver aqui dentro do consultório. Ó, ele ficou preso naquele canto. É head press, pressão de cabeça. Ele não consegue sair dali. Se deixar ali, ele vai ficar o dia inteiro ali, pode ficar sem comer, sem beber água, porque ele não consegue sair daquele cantinho. Agora, quando o proprietário pega, ou alguém pega, tira ele dali, ele vai apresentar de modo geral aquele andar compulsivo que a gente falou, em círculos grandes. Aí, ó, isso indica uma região tálamo-cortical. Ele está rodando para o lado esquerdo. Então, se ele roda, ele andar compulsivo, ele está indo para algum lugar? Não está. Ele está simplesmente andando. Então, isso chama andar compulsivo. É do mesmo lado para que ele roda. Ele roda para a esquerda, então a lesão na região tálamo-cortical é do lado esquerdo. E a gente, como falou, precisa ir anotando isso na ficha de exame neurológico. Então, em relação ao nível de consciência, região de tronco encefálico, normal, delírio, estupor ou coma. Você marca aqui um X aonde tiver alteração. Em relação ao comportamento, a região tálamo-cortical é normal? É próxima do normal ou apresenta demência? Por exemplo, aquele animalzinho que a gente viu por último, ele apresenta demência. Ele faz head press, ele anda em círculos, ele tem andar compulsivo. Então ele tem muitas alterações. Aí o que é próximo do normal? Ah, ele faz xixi onde não fazia, não acha comida. Então são alterações mais discretas, não tão nítidas que o problema está na região tálamo-cortical.